Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está vendo essa aula. Essa vai ser uma aula sobre crises epilépticas, epilepsia e status epilépticos. Vamos começar. Antes de entrarmos em conceitos mais aprofundados, eu gostaria de elucidar para vocês em relação às definições de uma crise convulsiva, uma crise epiléptica e epilepsia, porque são termos que podem confundir a gente em algumas situações, só que cada uma dessas três coisas é diferente. Uma crise epiléptica é uma manifestação clínica de uma atividade cerebral excessiva, certo? Pensa que é como se fosse um curto-circuito do cérebro. É o que a gente vai estar discutindo ao longo de toda essa... Em toda não, ao longo da maior parte dessa aula. A crise convulsiva é uma crise epiléptica na qual você vai ter abalo motor, manifestações motoras. O que isso quer dizer? Que toda crise convulsiva é uma crise epiléptica, mas nem toda crise epiléptica é uma crise convulsiva. Beleza? É muito importante que vocês entendam essa diferença. O termo correto é crise epiléptica. Se você quiser se referir às várias manifestações clínicas dessa atividade cerebral excessiva. Epilepsia é uma condição em que o indivíduo se encontra, na qual ele apresenta alto risco de recorrência de crises epilépticas não provocadas. Eu vou discutir mais à frente com vocês os particulares da definição de epilepsia. Mas por enquanto eu preciso que vocês já peguem a diferença entre crise convulsiva e crise epiléptica. Ao longo dessa aula eu vou usar o termo crise epiléptica, por causa que eu vou estar falando de crises que não só têm manifestações motoras, como elas também podem ter manifestações sensoriais ou automatismos, entre outras, como a gente vai ver mais pra frente. Em relação às causas de crises epilépticas, existem várias. No geral, a via de regra é que se existe sofrimento cerebral, se existe alguma malformação cerebral, isso vai levar a uma crise epiléptica. Uma outra forma é uma alteração metabólica que tem que ser muito intensa a ponto de afetar o cérebro. Eu tenho aqui uma listinha para vocês com várias, não são nem várias causas, são vários tipos de causas. E dentro de cada uma tem vários exemplos. O mnemônico que forma aqui é vitamina D, só que sem o A, ok? Dessas causas aqui, quais são as importantes de vocês lembrarem? São as causas vasculares infecciosas e por trauma, porque são causas agudas que o paciente já vai ter o problema do AVC, da meningite, da hemorragia epidural associado com o risco de uma crise epiléptica. Outra causa importante é febre, especialmente em crianças. E idiopático. Lembrando que idiopático é algo que não tem uma causa definida. Eu vou discutir mais pra frente com vocês sobre isso, uma crise idiopática, uma crise não provocada, certo? Entrando nas crises epilépticas agora, vocês precisam conhecer a classificação dessas crises. No geral, tem três critérios que podemos usar para classificar as crises epilépticas. A gente tem o critério com base na origem, em onde começou a atividade cerebral excessiva. A gente tem o critério com base na percepção do paciente, da vítima, durante a crise. E a gente tem o critério com base na movimentação corporal, que seria o abalo motor. O critério mais relevante desses três, os três são importantes, ok? Se eu tivesse que dizer que tem um que é mais importante que os demais, é o critério quanto à origem anatômica da atividade cerebral excessiva. No geral, temos três tipos de crises epilépticas com base nesse critério. A gente tem uma crise focal, que é uma crise que
tem início em uma área específica do cérebro e ela se espalha apenas dentro do hemisfério cerebral em que esse foco se encontra. Um exemplo, se esse foco está no lado direito do cérebro e isso leva a uma crise epiléptica, não uma crise focal, que é uma crise assim, essa atividade cerebral excessiva não vai ir por hemisfério contralateral. Ela fica retida naquele hemisfério cerebral. O contrário já é o de uma crise generalizada, no qual a atividade excessiva tem início nos dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo e se espalham para todo lado. Um terceiro tipo que a gente pode ter é uma crise que começa focal e ela evolui para uma crise generalizada. A terminologia que é habitualmente usada para isso é uma crise focal secundariamente generalizada, mas o termo correto, segundo a Liga Internacional contra a Epilepsia, é uma crise focal com evolução para uma crise tônico-clônica bilateral. No caso, a crise tônico-clônica bilateral representa a crise generalizada, certo? Não é nada mais, de novo, não é nada mais do que uma crise que é primeiro focal e evolui para uma crise generalizada. Em relação ao grau de percepção do paciente durante a crise, nós podemos classificar as crises em crises perceptivas e crises desperceptivas. Uma crise perceptiva é uma crise na qual o paciente retém consciência dos eventos que estão acontecendo com ele mesmo e ao redor dele durante a crise, ok? Ele até pode te relatar isso na anamnese. O contrário é a crise desperceptiva, na qual o indivíduo ele perde a consciência em relação ao que está acontecendo. Isso pode dificultar bastante o diagnóstico, especialmente por causa do que a gente vai ver mais para frente, que são as manifestações pós-ictais da crise, que podem incluir uma amnésia após o evento. Então, não só ele não estava atento ao que estava acontecendo, como ele pode se esquecer, ele pode ter uma amnésia em relação ao tempo em que essa crise ocorreu. Ele vai referir normalmente que ele teve só um episódio de desmaio e vai caber a você pesquisar na história do paciente pistas para tentar determinar a causa desse desmaio, afastando ou incluindo o possível diagnóstico de uma crise epiléptica. Na outra classificação, e a última que eu vou falar para vocês aqui, é a quanto ao grau de movimentação corporal, que é, de novo, quanto à presença ou não de abalo motor durante a crise. Uma crise com abalo motor, uma crise em que nós temos um grau de movimentação corporal, é uma crise com início motor. Tem vários tipos de manifestações motoras em crises assim. A gente tem as manifestações clônicas, tônicas, a gente pode ter até mesmo atônicas, em que o indivíduo ele perde o tônus corporal e ele pode cair. Normalmente, quando a gente pensa em uma crise epiléptica, a gente pensa em um indivíduo com o tônus aumentado, rígido e tremendo. O tremer é a manifestação clônica, que são as contrações rítmicas de um grupo muscular. Só que algumas manifestações motoras podem cursar com um completo contrário, que é uma atonia, certo? Lembrando que esses movimentos aqui são involuntários e inconscientes. Isso aqui não é algo que o indivíduo consegue controlar no momento da crise. Uma manifestação a mais que eu pus aqui, motora, são automatismos. O que são automatismos? Isso é importante de saber. Eu vou falar por que mais para frente. Automatismos são alguns comportamentos pequenos que são involuntários e inconscientes. E o que esses automatismos incluem? Eles incluem mastigação, movimentos manuais atrapalhados, o estalar de lábios, piscar rápido dos olhos e resmungos. Esses automatismos, como eu vou falar mais para frente,
Eles podem ser uma das auras que o paciente pode apresentar antes de ter uma crise epiléptica, mas ele também pode ser uma manifestação durante a crise epiléptica em si, durante a fase ictal da crise. O oposto disso é uma crise epiléptica que não temos manifestações motoras, que nós dizemos que é um início não motor. Essas crises elas podem se manifestar com acometimentos sensoriais, autonômicos e até mesmo emocionais. Dentre os sensoriais, os mais comuns costumam ser dores e parestesias. Dentre as parestesias, normalmente, dormência. As manifestações autonômicas que podem aparecer incluem aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Incontinência urinária é muito comum também. Entre as alterações emocionais, o espectro de alterações que podem acontecer aqui é muito amplo. Mas por que eu coloquei para vocês? Por causa que em crises não motoras, você normalmente vai pensar em um paciente que está com uma alteração sensorial ou autonômica, mas você não pode deixar de pensar que esse paciente pode meramente manifestar alterações de humor durante a crise, sem nenhum outro achado. Eu joguei para cima de vocês agora muitas informações referentes às classificações das crises epilépticas. Vamos só tentar dar uma organizada para saber onde cada classificação fica na hierarquia, por causa que elas, sim, elas têm uma hierarquia, elas têm uma ordem que a gente gosta de pôr. Eu falei para vocês que das três a mais importante era quanto à localização anatômica do foco da crise. Então, essa é a primeira, a mais importante, é a que a gente pensa primeiro quando vamos classificar uma crise epiléptica. Nesse slide aqui tem 4 tipos com base nisso. Há o início focal, que a gente falou, o início generalizado e tem também o início desconhecido e não classificado. Essas duas últimas a gente não vai dar muita atenção aqui não, certo? Agora, em uma crise de início focal, você pode ainda classificar ela como sendo perceptiva ou desperceptiva. E, subsequentemente, você pode classificar essas crises perceptivas ou desperceptivas entre crises de início motor e crises de início não motor. Então, um exemplo, uma crise epiléptica de início focal, desperceptiva, de início motor. Ainda que nas crises focais, nós temos as crises focais que evoluem para crises tônico-clônicas bilaterais. Que, de novo, são crises que começam como crises focais que evoluem para uma crise generalizada. Nas crises generalizadas, nós classificamos elas apenas entre as de início motor e as de início não motor. E a classificação quanto à percepção? Ela é omitida aqui. Por quê? Porque uma grande maioria das crises generalizadas são desperceptivas por natureza. Pode acontecer de ter uma crise generalizada em que a pessoa retém a percepção? Pode, é possível, só que é muito incomum. Então, via de regra, essa classificação quanto à percepção do paciente é omitida nas crises de início generalizado. O que simplifica um pouco mais. Se a crise epiléptica é generalizada, você só vai pensar depois em classificar ela entre motor e não motor. Entrando agora na clínica em si, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os gatilhos de uma crise epiléptica. Vocês talvez conheçam por cultura popular que certas frequências de onda de luz podem levar o indivíduo a ter uma crise epiléptica, mas outros gatilhos também incluem a deprivação do sono, muito importante, a interrupção abrupta de medicações antiepilépticas. O paciente ele está em uso de uma medicação antiepiléptica e ele para por qualquer motivo, ele está propenso a ter uma crise. E todas aquelas etiologias que eu mostrei para vocês lá no começo da aula também são incluídas como possíveis gatilhos para crises epilépticas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque em meio a todos esses gatilhos que a gente pensa,
vocês têm que ter em mente que, via de regra, uma crise epiléptica normalmente não vai ter um gatilho específico. A maioria das crises ocorrem sem gatilho, isso quer dizer que elas ocorrem de forma espontânea. Ou seja, a ausência de um gatilho não precisa te pôr em dúvida na clínica do paciente, não. Entrando mais especificamente nas crises focais, eu vou começar primeiro falando para vocês sobre as crises focais perceptivas, que são as crises que têm início em um foco específico do cérebro, se espalham apenas dentro daquele hemisfério cerebral sem ir para o outro, e são crises nas quais os pacientes retêm a percepção deles quanto aos acontecimentos do ambiente ao redor deles e quanto a eles mesmos. Essas crises focais perceptivas podem ser de início motor e de início não motor. Quanto às de início não motor, não tem nada que é particularmente interessante de saber agora para vocês. Só lembrar que são as crises focais perceptivas não motoras que o paciente pode expressar apenas alterações de humor sem nenhum outro achado clínico. Ela é uma crise focal perceptiva e, como a gente vai ver, são crises que a gente não espera encontrar aura, são crises que a gente não espera encontrar sinais e sintomas pós-ictais, e durante a crise em si, ele não vai ter abalo motor e ele vai reter a percepção do evento. Eu nem pus isso aqui por causa que isso já é mais detalhe. Agora, entrando nas crises focais perceptivas com abalo motor, temos uns achados clínicos muito importantes aqui. Três, particularmente. Quais três? O desvio lateral dos olhos, o desvio lateral da cabeça e a marcha jacksoniana do abalo motor, que é uma progressão de início distal para proximal. Um exemplo, no caso, um abalo motor, um tremor que inicia-se na mão do paciente, progride para o antebraço, depois para o braço, depois para o ombro. Essa é uma marcha jacksoniana, distal para proximal do abalo motor. E por que essas três são importantes? Porque essas três são muito sugestivas de que a crise que o paciente teve foi uma crise focal. Eu vou falar para vocês de alguns achados clínicos da crise generalizada. Lá também vai ter desvio dos olhos, só que é para cima, enquanto que aqui o desvio dos olhos é lateral. Coisas assim, certo? Qual que é o ponto dessas três características aqui? Sugerir que a crise do paciente foi focal. Se ele tiver esses três achados aqui, a crise que ele teve muito provavelmente foi uma crise focal, certo? Agora, entrando em uma crise epiléptica focal desperceptiva, tudo que eu falei desses três achados ainda vale. Qual que é a informação adicional que eu vou mostrar para vocês quanto à crise desperceptiva? Além dela ter esses achados motores que podem sugerir uma crise focal, as crises focais desperceptivas, diferente das perceptivas, normalmente cursam com sintomas de aura e manifestações pós-ictais. O que é a aura e o que são as manifestações pós-ictais? Eu vou falar agora para vocês. A aura de uma crise epiléptica não é nada mais, nada menos do que sinais e sintomas que o paciente vai manifestar antes dele entrar na crise epiléptica propriamente dita, na fase ictal da crise. E fisiopatologicamente, a aura de uma crise epiléptica é uma crise focal perceptiva. É um momento em que a crise epiléptica já começou, só que ele ainda retém a percepção dos eventos ao redor dele quanto a ele mesmo. E, como com uma crise focal perceptiva, ele pode ter todas aquelas manifestações motoras e não motoras. Agora, para dar uma focada na clínica da aura, apesar dela poder ter toda aquela clínica diversa, qual que costuma ser a aura de uma crise epiléptica quando ela está presente? Ela normalmente se manifesta como automatismos, náuseas e a sensação de déjà vu. Também é algo bem clássico dessas crises. Ele vai sentir que algo ruim está prestes a acontecer. Lembrando que automatismos incluem estalar dos lábios, piscar rápido dos olhos, os movimentos manuais desajeitados, entre outros. Os sinais e sintomas pós-ictais, por outro lado, vão se manifestar
depois da fase ictal da crise, depois do evento máximo da crise. E quais que costumam ser esses sinais e sintomas pós-ictais? Confusão mental, letargia e dois muito importantes, que é uma amnésia pós-ictal e a paralisia de Todd. Por que essas duas últimas são muito importantes? Por causa que, lembra, eu estou falando aqui de crises focais desperceptivas. O paciente ele vai ter uma aura, ele vai ter a crise em si e ele vai acordar da crise com sinais e sintomas pós-ictais. Aí eu falei para vocês que a aura é fisiopatologicamente uma crise epiléptica focal perceptiva. Então o paciente ele está acordado e consciente durante a aura, mas ele ainda pode não conseguir te referir essa aura na anamnese. Por causa de quê? Amnésia. É muito comum esses pacientes não terem lembranças dos eventos que aconteceram durante a crise, mesmo durante o momento dela em que ele estava acordado. Então, mesmo se ele teve uma clínica de aura, ele nem sempre vai conseguir te referir isso na anamnese, por causa que ele pode ter esquecido dessas manifestações. E a paralisia de Todd é importante por causa de quê? Por causa de dois motivos. O primeiro, eu vou falar para vocês que crises epilépticas generalizadas também têm sinais e sintomas pós-ictais. Mas, se esse paciente manifesta como um sinal pós-ictal a paralisia de Todd, isso é muito sugestivo de que a crise desse paciente foi uma crise focal. Ou seja, a paralisia de Todd serve como um mecanismo de você conseguir diferenciar a crise do paciente entre uma crise focal e uma crise generalizada. Um outro motivo pelo qual é importante você lembrar da paralisia de Todd é que, bem, o que é a paralisia de Todd? Ela é uma paralisia parcial ou completa acometendo apenas um lado do corpo. É uma hemiparesia. Se você é um médico e se depara com um paciente que teve um desmaio, ele relata para você que ele teve redução no nível de consciência e ele acordou com hemiparesia, o que está parecendo para você? Que foi um AVC. Você pode pensar em um AVC nesses pacientes aqui. Ou seja, a paralisia de Todd é algo que você tem que ter em mente nesses pacientes para você não fazer o diagnóstico errôneo de um acidente vascular cerebral. De novo, quais são os dois motivos? Diferenciar uma crise focal de uma crise generalizada, por causa de que a paralisia de Todd ela é sugestiva de uma crise focal, e saber que você deve ter em mente que esse paciente com hemiparesia não necessariamente teve um acidente vascular cerebral. Às vezes é uma manifestação pós-ictal de uma crise epiléptica que ele manifestou. Entrando agora na crise epiléptica generalizada. Como que é a clínica na crise epiléptica generalizada? Ela pode ter todos aqueles sinais de abalo motor que a gente falou, todos aqueles abalos não motores também, mas enquanto esperamos uma clínica pós-ictal, a gente não espera que esses pacientes tenham aura, certo? Tem vários tipos de crises, agora entrando nas motoras, tá bom? Nas crises generalizadas motoras. Tem vários tipos de crises generalizadas motoras. Agora, uma que você tem que saber, porque é uma muito comum, é a crise epiléptica generalizada tônico-clônica. Essa é a clássica, é o grande mal que chama. É a crise epiléptica que todo mundo pensa quando discutimos sobre epilepsia. Lembrando que é uma crise, por ser uma crise generalizada, nós assumimos automaticamente que ela é desperceptiva. Então você pensa em um paciente que ele desacordou, ele tem um aumento do tônus muscular dele e ele tem manifestações clônicas, que são contrações musculares rítmicas de grupos musculares. Por ela ser generalizada, a gente espera que isso acometa os dois lados do corpo desse paciente. Então ele vai ter um aumento de tônus, vai cair no chão e vai começar a tremer enquanto está no chão. Essa é a crise que todo mundo tem em mente quando falamos de epilepsia, certo? Essa é muito importante, você tem que saber. Agora, eu falei para vocês que uma crise epiléptica generalizada pode ter todos aqueles sinais e sintomas que
que eu falei de abalo motor e abalo não motor, sensorial, emocional, mas qual que costuma ser a crise generalizada típica? Ela costuma cursar com, além do que eu já falei, né, dele desacordar, cair no chão, ter aumento do tônus e tremer, ela também cursa com um desvio superior do olhar, o grito epiléptico, o paciente ele vai gritar no momento da crise por causa de uma contração forçada e abrupta do diafragma. Ele vai ter cialorreia, que é babar por causa de uma contração forçada e abrupta da musculatura da orofaringe, forçando a secreção das substâncias da orofaringe dentro da cavidade e, portanto, a saída delas pela boca do paciente. Outra muito importante também é a mordedura forte da língua, incontinência urinária e fecal e o aumento da frequência cardíaca e da PA. Essa é a clínica típica de uma crise epiléptica generalizada com abalamento motor. E numa crise que não tem abalo motor, uma crise, lembrando, a gente está falando aqui de crises generalizadas. Dentre essas que não têm abalo motor, elas recebem a denominação de crises epilépticas de ausência. E tem várias variações das crises de ausência, mas a crise de ausência típica é caracterizada por uma perda súbita da percepção do paciente, mas ele não vai ter aura, ele não vai ter sinais e sintomas pós-ictais, ele não vai ter nenhuma manifestação ictal além da despercepção e, de novo, ela é breve. Então, em alguns segundos, o paciente retorna ao estado basal dele, ao estado normal dele. Ou seja, pense em um paciente que está até então normal, fazendo o que quer que ele estiver fazendo, e do nada ele para o que ele está fazendo, começa a olhar para o nada por alguns segundos, e então ele volta ao normal e fica consciente e responsivo. Enquanto ele está nessa crise, ele não vai te responder. Lembra, é desperceptivo. O evento é desperceptivo. O paciente ele não está com a percepção preservada. Ele não vai saber dizer o que aconteceu enquanto ele estava na crise. Agora, você pensa que esse paciente aqui ele pode ter queda? Ele normalmente não tem queda, por causa que, lembra, a gente não tem abalamento motor. Então, apesar dele estar desacordado, o tônus muscular dele está preservado, o que é bem doido, não é? Isso aqui é muito comum, sabe em que tipo de paciente? Em pacientes jovens que estão em idade de pré-escola. E é uma crise que faz alguns professores pensarem que esse paciente pode ter TDAH, por causa que parece que há um distúrbio de atenção. Parece que ele começou a olhar para o nada por alguns segundos porque ele perdeu a atenção. Mas na verdade foi uma crise epiléptica que levou a um evento desperceptivo dele. E de novo, não tem aura e nem sinais e sintomas pós-ictais. Então ele não sente nada antes da crise e depois que ele se recupera, ele no máximo vai sentir uma leve confusão. Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês comparando as várias manifestações clínicas dessas crises epilépticas que eu falei, para tentar mostrar para vocês as diferenças entre elas. Agora, teve duas linhas aqui que deram iguais, que foi a crise focal desperceptiva e a crise focal com evolução para a crise tônico-clônica bilateral. Agora, tem duas formas de você diferenciar essas duas, que eu fiz questão de elucidar para vocês. A primeira, na crise focal desperceptiva motora, assim como na crise focal com evolução para a crise tônico-clônica bilateral, nós esperamos sinais e sintomas pós-ictais. Só que uma dessas duas evoluiu para uma crise generalizada, a outra não. Ou seja, se você tiver paralisia de TOD entre os sinais e sintomas pós-ictais, isso é sugestivo de que a crise desse paciente foi uma crise focal, certo? Agora, uma outra forma de você diferenciar essas duas é pela fase ictal da crise. Como assim? Lembra que eu falei para vocês de que durante a fase ictal, durante a crise em si, de uma crise epiléptica motora, o paciente tem 3 achados que são sugestivos de uma crise focal? Então,
Se o paciente aqui teve o desvio lateral do olho, o desvio lateral da cabeça, a marcha jacksoniana do abalamento motor, isso é sugestivo de que essa crise foi uma crise focal. Agora, se o desvio do olhar é superior e aí tiver toda aquela clínica de uma crise generalizada, isso é, incluindo o grito epiléptico, a mordedura de língua, a cialorreia, a incontinência urinária, isso é sugestivo de que essa crise aqui foi generalizada. Só para organizar o quadro clínico de uma crise epiléptica, o primeiro evento é o gatilho, depois a aura, depois a fase ictal, que é a crise em si, ou então a crise na sua fase máxima, e a fase pós-ictal. Agora, lembrando que é muito comum que crises epilépticas não tenham gatilho e, como nós falamos, algumas não vão ter aura e nem sinais e sintomas pós-ictais, certo? Eu só coloquei isso aqui para organizar temporalmente para vocês esses sintomas quando eles estão presentes. Mas, de novo, nem sempre vão estar. Agora a gente vai entrar em epilepsia. Tudo que nós falamos até agora foi de crises epilépticas. Agora vamos entrar em epilepsia, porque lembra que eu falei no começo da aula? É diferente. O que é epilepsia? Cara, isso aqui é a definição. A epilepsia é uma doença caracterizada por uma predisposição permanente do cérebro em originar crises epilépticas, assim como pelas consequências psicossociais e neurocognitivas dessas crises. Ou seja, epilepsia não é a crise epiléptica. Epilepsia é um estado em que o paciente se encontra, no qual ele tem uma chance muito alta de ter novas crises epilépticas. Agora, quão alta tem que ser essa chance dele ter uma nova crise para considerarmos que esse paciente tem epilepsia? Isso nem sempre é fácil de determinar, mas tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente. No geral, tem 3 formas que nós temos de fazer o diagnóstico de epilepsia. O primeiro, que é o mais habitual, é a ocorrência de 2 crises epilépticas não provocadas espaçadas por um período superior de 24 horas, ou seja, são 2 crises e elas não podem ter ocorrido no mesmo dia. Por que elas não podem ter ocorrido no mesmo dia? Por causa que quando 2 crises epilépticas ocorrem dentro de 24 horas, no mesmo dia, você considera as duas como o evento de apenas uma crise epiléptica, certo? Isso vem de definição. Agora, o que é uma crise epiléptica não provocada? Uma crise epiléptica não provocada é uma crise que ocorre de forma espontânea, ou seja, sem um gatilho, e ela normalmente vai estar atribuída a um acometimento cerebral crônico. Enquanto isso, uma crise provocada, ela vai ser uma crise associada a um gatilho, normalmente a algum acometimento cerebral agudo. Lembra os gatilhos que eu falei para vocês? AVCs entram aqui, infecções, traumas, febre, neoplasias. E por que aqui é importante essa distinção? Por causa que em uma crise epiléptica provocada, o tratamento a termos de epilepsia é tratar a causa base, certo? Você pode iniciar nesses pacientes uma droga antiepiléptica, mas apenas profilaticamente, apenas até você conseguir tratar a causa base. Enquanto isso, em um paciente que está tendo crises não provocadas, não tem uma doença de base para você tratar. Então, a conduta é você fazer o uso contínuo de uma droga antiepiléptica. Mas nós temos outra forma de fazer o diagnóstico de epilepsia, que é calculando o risco de recorrência das crises epilépticas. O número mágico aqui é 60%. Se o paciente ele teve uma crise, ele primeiro tem que ter tido uma crise epiléptica. Aí você consulta ele e você determina que ele tem um risco superior a 60% de ter outra crise no futuro, esse é um paciente que você pode fazer o diagnóstico de epilepsia. Agora, como é que você calcula esse risco? Tem várias formas. Tem várias tabelas e calculadores que você pode achar na internet que te ajudam a determinar esse risco. Qual que é uma terceira forma de você fazer o diagnóstico de epilepsia? Essa terceira forma aqui ela é mais difícil. Por quê? Se vocês pegarem aquele livro que eu indiquei para vocês, que é o Ameripan, no capítulo de epilepsia, ele tem várias páginas listando para você
vários tipos diferentes de síndromes epilépticas. O que é uma síndrome epiléptica? É uma crise epiléptica que se manifesta com um quadro clínico específico. Se o paciente se enquadrar em alguma dessas síndromes epilépticas, você pode fazer o diagnóstico de epilepsia. Mas agora, enquadrar ele em alguma dessas síndromes nem sempre é fácil, porque essas síndromes são diversas e um quadro bem específico, variando até mesmo em manifestações no eletroencefalograma, que é um exame que eu vou falar agora para vocês, a idade do paciente, a frequência dessas crises, entre outros. Ou seja, é algo bem mais difícil de fazer. Via de regra, lembra do critério de 2 crises espaçadas por mais de 24 horas e do critério de uma crise mais o cálculo de uma chance superior a 60% de recorrência de uma crise epiléptica. Ok? Como que nós vamos investigar esses pacientes? Tem muitos exames mesmo que a gente pode pedir para esses pacientes, que vão variar de acordo com a suspeita etiológica, se existe uma suspeita etiológica. No entanto, tem alguns exames que a gente sempre gosta de pedir para esses pacientes. São exames de imagem e o eletroencefalograma. Primeiro, nos exames de imagem. Nos exames de imagem, nós temos a tomografia e a ressonância magnética como ferramentas principais. Quando que a gente opta por uma ou por outra? Se esse paciente é um paciente que está em um quadro de emergência, seja por causa que ele está tendo um AVC, ou por causa de um trauma, ou qualquer outro motivo agudo, a tomografia é o método de imagem de escolha, por causa que ele é um método acessível e rápido. Agora, se é um paciente que está acompanhando um quadro crônico, que não está em um quadro de emergência, e você tem a oportunidade de fazer um exame mais minucioso, a ressonância magnética entra como um método de imagem de escolha. A ressonância magnética ela é mais demorada para fazer, por isso que a gente não gosta de fazer em um quadro de emergência, mas é um exame que inegavelmente dá mais informações para a gente. Então, ele é mais minucioso. Falando agora do eletroencefalograma, esse é um exame que consiste na colocação de vários eletrodos na cabeça do paciente que vão monitorar a atividade elétrica do cérebro. E esse exame ele pode rastrear algumas atividades elétricas anormais que podem sugerir que esse paciente tem crises epilépticas. Agora, a ausência dessas anormalidades no eletroencefalograma não excluem a possibilidade desse paciente ter crise. Outra coisa, que é a questão de prova. Até eu falo prova de concurso. Não sei se a Mônica vai cobrar. Espero que sim, porque se ela cobrar, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Que é o quê? Esses achados não são diagnósticos. O eletroencefalograma não é um exame diagnóstico. De novo, eu falei para vocês agora há pouco quais são os critérios diagnósticos. Lembra, tem 2 crises espaçadas por mais de 24 horas, a chance de 60% de chance de recorrência das crises. Esses são os métodos diagnósticos, não esse exame. Mas, ainda assim, o eletroencefalograma é um exame que gostamos de solicitar para esses pacientes. Entrando agora no tratamento de crises epilépticas, primeiro, você vai avaliar se essa crise é uma crise provocada, se essa crise é uma crise atribuída a um evento clínico agudo. Porque se ela for, você pode iniciar um fármaco antiepiléptico? Você pode, mas profilaticamente. Porque nesses pacientes cujas crises estão atribuídas a algum evento clínico agudo, como um AVC, a conduta é o quê? Tratar o AVC, tratar a causa base. Agora, se esse aqui é um paciente que não está tendo crises atribuídas a um evento clínico agudo e é um paciente que tem epilepsia, a conduta é o uso contínuo de fármacos antiepilépticos. Uma coisa que eu resolvi colocar para vocês também é em relação ao desmame desses fármacos. Qual que é o critério para o desmame? É a não ocorrência de crises epilépticas por um período de 2 anos. Nesses casos, você pode fazer um desmame gradual ao longo de um período de 2 a 3 meses. Você faz isso para cada medicação
antiepiléptica se ele estiver usando mais de uma. Você não pode desmamar todas de uma vez. Porque qual que é o perigo de você desmamar mais de um, de você colocar esse paciente em um estado de vulnerabilidade à ocorrência de novas crises. Esse é o medo, no geral, quando fazemos o desmame nesses pacientes, que é a chance desse paciente voltar a ter crises epilépticas. Em relação à escolha do fármaco antiepiléptico, tem vários critérios que têm que ser levados em conta quando você vai escolher o fármaco. Lembra que eu falei para vocês que tem vários tipos de crises convulsivas, focais, generalizadas, desperceptivas? Então, o tipo de crise, ele é uma indicação para certos fármacos antiepilépticos. Outros critérios envolvem efeitos adversos do fármaco. Às vezes, se um desses fármacos deixa o paciente propenso a ter nefrolitise e ele já é um paciente com histórico de nefrolitise, a gente provavelmente não vai escolher essa medicação. Outras coisas também vão incluir interações medicamentosas com outros remédios que o paciente já toma, as comorbidades desse paciente, a acessibilidade e o preço desse fármaco, entre outros. E, dependendo da referência que você pegar para fazer a escolha do fármaco antiepiléptico, outros critérios também podem estar presentes, ok? Ponto sendo, a escolha do fármaco antiepiléptico é algo bem difícil que tem que levar em conta múltiplos fatores. Agora eu vou entrar no status epilépticos. O que é o status epilépticos? O status epilépticos ele é uma emergência neurológica caracterizada pela persistência de uma crise epiléptica além de 5 minutos. Esse é o critério. Outro critério também é de um paciente tendo crises epilépticas uma depois da outra, sem recuperação do paciente entre elas. Ou seja, ou é uma crise longa, durando mais do que 5 minutos, ou então são várias crises ocorrendo uma depois da outra, sem dar tempo do paciente retornar ao estado de base dele. Isso aqui é perigoso por causa que isso pode levar a dano do tecido neuronal. E esse dano pode ter consequências a longo prazo e agudamente pode levar a complicações como arritmias cardíacas e até mesmo óbito. O status epilépticos ele é dividido em várias fases de acordo com a duração da crise epiléptica que o paciente está tendo. E em cada fase nós vamos ter uma conduta diferente. Agora, quais são essas fases? São 4. O status epilépticos inicial, que é do momento que iniciou o status epilépticos, ou seja, com 5 minutos, até 30 minutos de crise. Depois de 30 minutos, a gente define esses status epilépticos como um status epilépticos estabelecido, que é de 30 até 120 minutos de crise. Depois, status epilépticos refratário, e depois de 24 horas após a terapia anestésica, que eu vou falar para vocês, é a conduta do status epilépticos refratário. Depois de 24 horas de ter feito essa conduta, você qualifica esse status epilépticos como um status epiléptico super refratário. Eu vou falar melhorzinho do critério desse último aqui quando eu falar dele, beleza? Vamos voltar então. Vamos começar com o status epilépticos inicial. O paciente ele acabou de entrar em status epilépticos. Deu 5 minutos, ele está continuando a ter crise, ou então ele está tendo várias crises sem parar por mais de 5 minutos. O que você tem que fazer agora? Lembra, isso aqui é algo que eu gosto de falar para vocês, porque é algo que ajuda bastante. Antes de ser uma emergência neurológica, isso é uma emergência. Você não tem como salvar o paciente do status epilépticos se ele estiver morto. Então a primeira coisa que você vai fazer é estabilizar o paciente e fazer os ABCs da emergência. Agora, outra coisa que é muito importante começar desde já no status epilépticos é você ter o controle do tempo decorrido da crise. Por quê? O tempo vai determinar a fase da crise, que, portanto, vai determinar a conduta a ser tomada. Então é muito importante que você não perca o controle desse tempo. Ou seja, você fez o ABC, iniciou o controle do tempo. E outra coisa muito importante é você tentar pesquisar e reverter causas bases, se tiver uma. Você faz algumas pesquisas de causas bem simples que você pode reverter já na emergência. Quais são causas que você pode reverter prontamente no quadro de emergência?
hipoglicemia, deficiência de vitamina B1, que é comum em alcoólatras crônicos, eclâmpsia no caso de grávidas, entre outros, certo? Entre outras causas que também podem ser revertidas já no quadro de emergência, ok? Mas isso nem sempre vai ser encontrado, ok? Se você encontrar, ótimo, você reverte a causa base e estabiliza o paciente. Agora, se você não encontrar uma causa base, você segue com as linhas de conduta. Qual que é o tratamento em si para o status epilépticos inicial? Saindo da parte de emergência neurológica, e entrando para a parte mais específica de neurologia. Qual que é o tratamento no status epilépticos inicial? É o uso de benzodiazepínicos com a intenção de tirar o paciente da crise, simplesmente. Quais são os benzodiazepínicos de escolha? É o midazolam intramuscular ou o diazepam intravenoso. Agora, se você usou essas medicações, se você fez todas as condutas, pesquisou por causas que podem ser revertidas e não achou nada, e o paciente continua a ter crise, passou de 30 minutos e virou um status epiléptico estabelecido, o que você faz agora? O uso de fármacos antiepilépticos. E quais são os fármacos antiepilépticos de escolha? O melhor é o valproato de sódio intravenoso. Tem outros de escolha também, como o fenobarbital intravenoso. E você vai fazer um uso agressivo desses fármacos. Então você vai fazer eles intravenosos, você vai fazer o uso deles intravenosamente em infusão máxima. É um uso agressivo desses fármacos. Agora, se passou de 120 minutos de crise, você fez o uso desses fármacos antiepilépticos agressivamente, ele continua a ter crise, o que você faz agora? Agora você tem que levar esse paciente para um monitoramento intensivo em UTI, particularmente o monitoramento pelo EEG contínuo. O que é o EEG? É o eletroencefalograma. Você tem que colocar esse paciente em um eletroencefalograma contínuo. Por quê? Por causa que por meio desse eletroencefalograma é que você vai guiar a dose das medicações agora. Falando em medicações, quais são as medicações que vamos usar agora? Qual que é o tratamento agora? Agora você vai tentar colocar o paciente em anestesia. E quais são os agentes que você pode usar para colocar o paciente em anestesia? Tiopental, Propofol ou Midazolam intravenosos. Não todos ao mesmo tempo, claro, você vai escolher um, tá? E de novo, você vai guiar a dose dessas medicações pelo EEG, até que você tenha evidências de que a crise do paciente foi suprimida. O que você pode fazer aqui também é ajustar a dose do fármaco antiepiléptico que você iniciou na fase de status epilépticos estabelecido. Agora, você iniciou o uso de agentes anestésicos. Passou 24 horas depois que você iniciou a terapia anestésica e o paciente ele continua tendo crises, ou então, assim que você suspende a terapia anestésica, ele acorda e volta a ter crise, você qualifica esse paciente como um paciente com status epiléptico super refratário. O tratamento aqui é você repetir o tratamento do status epilépticos refratário, ou seja, você vai repetir a terapia anestésica e você vai avaliar outras terapias disponíveis. Quais são essas outras terapias disponíveis? Tem várias. Aqui já é um ponto da conduta que não é tão bem suportada por evidências. É uma conduta que você vai tentar explorar opções que tiverem à sua disposição. Quais são algumas condutas que você pode tomar aqui? Condutas adicionais, isso é, porque você não vai deixar de fazer a terapia anestésica de novo. Estou falando das adicionais agora. Quais são elas? É eletroconvulsoterapia, uso de corticoides e estimulação do nervo vago. A gente tem até métodos que envolvem dieta cetogênica, entre outros. Tem várias aqui. E, de novo, são condutas que não têm tanta base em evidências ainda. Uma forma de você pensar nisso aqui é como um desespero mesmo. Esse aqui já é um ponto mais desesperador dos status epilépticos, porque você já passou por toda a linha de conduta e ainda não teve melhora do paciente. Então você tenta usar o que tiver à disposição, junto com a repetição do tratamento do status epilépticos refratário, que é a terapia anestésica, certo? E com isso a gente encerra essa monitoria de epilepsia, tá bom? Espero que ela ajude vocês com a prova e até a próxima.